Shalom, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será: cuidado com os enganadores, cuidado com os falsos profetas, amém? Amados, se conseguiste enganar uma pessoa, isso não significa que ela foi tola. Isso significa que ela confiou em você mais do que você merecia. Portanto, cuidado com o engano, se ligue. Se você acha que você enganou uma pessoa porque você é esperto, é engano seu. Essa pessoa confiou em você. Simplesmente isso. Ela foi enganada por você. Amém? Amado, a pessoa ser boa não significa que ela é besta. Então ser bom não é ser besta. Há um velho ditado que sempre diz: ai dos sabidos se não fossem os bestas, não é mesmo? Ai dos sabidos se não fossem os bestas, mas na verdade a pessoa não é besta. A pessoa é uma pessoa bondosa, amorosa, carinhosa e não besta. Pessoas que fazem o bem não são bestas. São pessoas que vivem os princípios bíblicos e fazem o bem, não importa a quem. Mas muitos tiram proveito disso e acham que a pessoa é besta. Vamos aprofundar mais aqui sobre quem engana, como ele é considerado na Bíblia, quem ele é, o enganador. O enganador, amado, ele é um embaidor, ele é um doloso, ele é um charlatão, ele é um caramboleiro, ele é um astucioso, cheio de astúcia, ele é um ardiloso, ele é um embalcador, ele é um embusteiro, ele é um enganadeiro, ele é um enganoso, ele é um enredador, ele é um equivocador, ele é falaz, fala demais, ele é falso, ele é farsante, ele é fingido, ele é fingidor, ele é fiteiro, ele é forjador, ele é fraudulento, ele é um hipócrita, ele é um ilusório, ele é um impostor, ele é um intrujão, ele é um ludibriador, ele é um mendaz, ele é um mentiroso, ele é um mitomaníaco, ele é um paroleiro, ele é um patranheiro, um peteiro, um sublepício, um traidor, um trampolineiro e um trapaceiro. Uau! Tudo isso, ele é tudo isso. E tudo isso vem do maligno. Satanás, ele é tudo isso. Então quem é trapaceiro, quem é enganador, é um filho de Satanás. A Bíblia diz lá em Apocalipse 21:8 que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Os mentirosos está relacionado também a esse aí, o trapaceiro, usurpador. Lembra de Jacó? Traiu seu próprio irmão, atrapassou seu próprio irmão Esaú. Tomou a progenitura dele. Um trapaceiro. Então não seja o Jacó da vida. Amado, verdadeiro cristão, ele não é bobo. E nem é besta. Ele é conhecedor da palavra. Ele é uma pessoa boa e honesta. Simplesmente isso. Ele faz o bem, não importa a quem. Cuidado, amado, com o engano. Lá em Colossenses 2,4 diz: temos que ter cuidado com o engano. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, palavras bonitas.
Não é mesmo? Não deixe se enganar. Não vai pela aparência, pelas palavras bonitas, atraentes. Não. Existe uma diferença entre erro e engano. É muito fácil pularmos fora de um erro. É muito fácil. Mas o engano sempre tem uma aparência da verdade. Os falsos profetas estão aí, enganando a muitos. Jesus alertou, cuidado com os falsos profetas, que eles virão e enganarão a muitos. Ele tem a aparência da verdade, você pensa que está falando a verdade, mas na verdade ele não fala a verdade, ele só fala a mentira. E mentira não provém de Deus. Na fé existem pessoas que estão sendo enganadas. Muitas pessoas, infelizmente, por falta de conhecimento da palavra, por falta de discernimento, se deixam se levar por falsos profetas, por pessoas falsas. Até mesmo ali o irmão da igreja, da família, os amigos, entre aspas, enfim. Há falsidade em todo o meio. O próprio Senhor diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Quando o Senhor fala isso, é porque são os enganadores, que vai usar o nome do Senhor, dizendo que Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, sem Deus nunca ter falado nada. E aqui o Senhor é bem claro, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Existem pastores, amados, com a vida tão errada, pastores que não são pastores. Há tantos enganadores por aí, mas como podemos saber, conhecendo a verdade pela palavra? Temos que ter discernimento. O Espírito Santo nos mostrará. Preste atenção na evidência que diz que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com falácias, com palavras bonitas. Não deixe ser enganado. Que ninguém nos engane com coisas que nos levarão à destruição. É fácil discernir se algo é errado, se algo agrada a Deus ou não. É fácil. É preciso, amado, cuidado com filosofias e vãs sutilezas. Existem muitos pastores filósofos, palavras bonitas, enganando a muitos. Não é mesmo? Veja o versículo 8 de Colossenses 2, onde diz, cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Muitos falsos pastores, muitos falsos irmãos, muitos falsos amigos virão, cheios de falácias. Cuidado, se houver apenas uma gota de veneno em um copo cheio de leite, e uma pessoa bebê-lo, ela morrerá, mesmo o leite sendo em maior quantidade. Cuidado com palavras. É como veneno. Uma gotinha em um copo de leite, capaz de matar qualquer um. Assim também é enganador. Uma palavrinha que sai da boca. A Bíblia diz que o mal não é o que entra, é o que sai da boca. Uma palavrinha que sai da boca é capaz de transformar você. É capaz de botar fogo no mundo. É brincadeira? É como um palito de fósforo. Assim como há igrejas que têm muitas coisas boas, porém, se algo ilícito for feito no meio dela, ela morrerá. Acontece em muitas igrejas, infelizmente, que foge da palavra de Deus, dos princípios de Deus, e essa morrerá. A Bíblia diz que no tempo final ficarão apenas duas igrejas representadas, Filadélfia e Laodiceia. A de Filadélfia perseverar até o fim. A de Laodiceia vai chegar no dia, vai ter muito dinheiro, mas não vai poder comprar a salvação. É como se tomasse uma gota de veneno, apesar de tudo de bom que ela realiza. Amados, precisam entender isso. Tenham cuidado para que os tornem escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm de ensinamento de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Nós temos que ter cuidado com isso. Os falsos pastores, os anticristos, estão espalhados aí no mundo todo, querendo enganar, vindo com argumentos sem valor, que vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e de falsos espíritos. Cuidado para não ser enganado. No seu modo de viver, suas ações refletem
que Jesus Cristo verdadeiramente é o Senhor da sua vida? Se for, amém. Se não for, procure. Podemos estar enganados, porque o nosso coração ele é ardiloso e por conta disso muitas pessoas vivem, infelizmente, sem que Jesus esteja no centro de suas vidas. Jesus tem que ser o centro de nossas vidas, o centro das nossas atenções, e não o homem. E a gente vê, infelizmente, muitos se diz o tal, eu sou o tal, eu tenho um dom tal, vem para a minha igreja que você vai ser curado, você vai ser isso, vai ser aquilo, você vai ser batizado do Espírito Santo. O homem não tem poder nenhum se não houver o agir do Espírito Santo. E o Espírito Santo não está em todo lugar, não está em todas as pessoas. Somente os fiéis, só os remanescentes. O verso 18 diz assim, ó: ninguém atue como arbítrio contra vós, afetando humildemente ao culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenham visto, inchado, vamente pelo seu entendimento, o não retém da cabeça, do qual todo o corpo, provido e organizado pelas juntas e ligaduras, vai crescendo com o aumento concedido por Deus. Uma pessoa, amado, pode fingir qualquer coisa, mas ela não pode fingir ser humilde. Ela não finge ser humilde, porque humilde é um dom da pessoa. A pessoa verdadeira, ela é humilde. Aos que tentam passar uma falsa humildade, mas não conseguem por muito tempo. O falso profeta, ele vai chegar a um ponto que ele usurpa. Ele não vai ser humilde nunca. Paulo disse, pretextando humildade, ou seja, fingindo humildade. Tem pessoas que fingem ser humildes, mas ele gosta de aparecer, gosta de exaltar, gosta de holofotes, gosta de plateias. Quantas vezes confrontamos pessoas que fingem humilde e quando a máscara cai, percebemos que não era nada daquilo que parecia, não é mesmo? Quantas vezes nós temos visto isso? Até nas igrejas. A humildade, amado, é como um balão que em qualquer momento pode estourar. E às vezes Deus permite que o balão seja furado. Uau! Que a máscara caia. E eu tenho visto muitos falsos profetas, muitos irmãos caírem. Infelizmente, isso entristece a gente, mas são falsos. São falsos. Infelizmente. As aflições, amado, elas vêm. Situações como perder, de repente, aquele emprego tão bom e que você lutou tanto para consegui-lo. É difícil. Tem momentos que nós passamos por aflições, mas Jesus foi bem claro. Nesse mundo terei aflições, mas tem bom ano, eu venci o mundo. Ele não enganou ninguém, ele falou a verdade. Outras vezes é a enfermidade que bate a porta, né? Vem a enfermidade e as pessoas questionam, Senhor, por que isso? Faz parte da vida. Nós vivemos num mundo em que estamos sujeitos a tudo. Deus pode permitir até as aflições para produzir humildade, amado. Tem momentos que Deus permite acontecer para que essa pessoa venha crescer espiritualmente e venha ser mais humilde. O exemplo disso foi a caminhada do povo de Israel no deserto. Aquele povo era para sair dali, no máximo ali 30 dias. Ficaram 40 anos ali, ó, dando volta, murmurando, questionando. Houve um momento que eles acharam melhor estarem lá no Egito. Ficaram olhando para o passado. E Deus fazendo sinais, prodígios, maravilhas ali. Houve um momento em que eles foram quebrados para que aprendessem tudo que o Senhor os ensinava e assim entrassem na terra prometida. Houve um momento que Deus teve a agir daquela maneira. Guarde em seu coração essa verdade. Deus escolheu você, amado. Não importa a circunstância. Sinta-se alegre por o Senhor ter te escolhido. Sinta-se privilegiado pelo Senhor ter te escolhido. Você não está vendo esse vídeo por acaso, você está vendo aqui porque o Senhor te escolheu. Você já passou por tantas provações, não é mesmo? Tantas tribulações e venceu. Você está aqui hoje. Por isso, quando o inimigo fizer acusações dizendo mentira ao seu coração, não dê ouvido a eles. Ele é um mentiroso, ele é o pai da mentira. João 8,44 fala sobre isso.
Ele é homicida desde o princípio, ele é um mentiroso, ele é um acusador. Declare a palavra de Deus com toda a autoridade que o Senhor já lhe deu. Repreenda o inimigo, repreenda o falso profeta, repreenda o mentiroso, o enganador, repreenda. Não abra brecha para que o enganador venha destruir você. Não dê legalidade a ele, ele vive da legalidade, então não dê legalidade. Não abra brecha para o enganador. O diabo, amado, ele é enganador, é a única forma de combater as mentiras dele, é por meio da palavra. Jesus confrontou Satanás com a palavra e venceu com a palavra. E nós cristãos temos também que combater as mentiras dele com palavras. Com os falsos profetas também, com a palavra. A palavra é o nosso documento, é a prova de que Deus é conosco. Nele estamos seguros. Por isso precisamos declarar a verdade das Escrituras e crer no cumprimento de tudo o que Deus tem para nós. Nós temos que crer nas Escrituras, conhecer as Escrituras, falar das Escrituras, viver as Escrituras. No versículo 8, fala sobre os enganadores. Olha só, Romanos 16:8, o que diz? Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos 16:8. Lá em 2 Tessalonicenses 2:3 diz o seguinte: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Sei que antes vem a apostasia e se manifeste do homem do pecado, o filho da perdição. Colossenses 2:4 diz: e digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Lá em 1 Timóteo 4:11 fala o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Em Marcos 13:22 diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais, prodígios para enganar, se for possível, a teus escolhidos. Quem está dizendo isso aqui é o Mestre, é o próprio Jesus Cristo. Lá em 2 Timóteo 3:13 diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Depois eu vou falar sobre Jacó. Jacó enganou e um dia ele foi enganado. Então assim haverá com falsos profetas. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Lá em 2 Coríntios 11:14 diz assim, ó: não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurou em anjo de luz. Ele enganou o texto dos anjos, é brincadeira? A cauda dele arrastou o texto dos anjos. Lá em 2 Coríntios 11:13 diz: mas temo que assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também seja de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se aparte da simplicidade que é em Cristo. Satanás se transformou em uma serpente para enganar Eva e Adão e tomar a autoridade que Deus deu a ele. Ele quis fazer o mesmo com Cristo. Olha, se prostrar diante de mim, eu te darei tudo. Ele é um mentiroso, ele não é dono de nada, ele não criou nada, quem criou foi Deus. Aquele foi dado a Adão, ele foi lá e tomou, roubou. Não seja como Jacó da vida, amado. Um trapaceiro, um usurpador. Um dia Jacó encontrou um mais esperto que ele, o seu tio Labão. Um dia Labão passou a perna em Jacó. Enganou ali com as suas duas filhas, Raquel e Léia. Jacó amou Raquel e trabalhou ali 7 anos para ter o direito de Raquel. E daí, após ter trabalhado 7 anos, no dia do casamento, o seu tio Labão trocou Raquel por Léia, a filha mais velha. E ali ele enganou Jacó. No dia seguinte, Jacó ficou sabendo que a lua de mel dele não foi com Raquel, e sim com Léia. E aquilo ali desagradou a ele, ele procurou Labão: mas meu tio, o senhor
me ultrapassou. Aí o tio falou com ele, é porque a cultura é casar primeiro a filha mais velha. E ali Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel. Moral da história, ele teve que casar com as 2 filhas de Jacó. Um dia ele encontrou alguém mais esperto que ele, e assim haverá com muitas pessoas. Um dia a casa cai. Um dia ele irá encontrar alguém mais esperto que ele, assim como Jacó. Então, amado, não seja um Jacó da vida. A não ser que busca o Senhor, venha retratar com o Senhor. E o Senhor o transformará, assim como transformou Jacó. E o Senhor poderá mudar até mesmo o seu nome. O Senhor irá te transformar, se você faz parte desse grupo de trapaceiros, de enganadores. Retrata-se com o Senhor. Vá a Peniel. Busque a presença do Senhor. E o Senhor irá te transformar e poderá até mudar seu nome, assim como ele mudou o nome de Jacó para Israel. Amém? Eu creio que Deus já falou com você. Que Deus o continue na direção. Que Deus abençoe. O dom gratuito de Deus, amado, é a vida eterna. Vale a pena ser honesto e vale a pena esperar o grande dia do Senhor. Haverá o grande dia, pode ter certeza disso. E muitos enganadores vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em seu nome curei enfermos, em seu nome expulsei demônios. O Senhor irá dizer abertamente, afastai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade, o Senhor o vomitará. Amém? Se você faz parte de um desses, se você faz parte de um Jacó da vida, esse é o momento que Deus está te dando através dessa palavra, de você se retratar com Ele. Portanto, fica na paz, deixa Deus na direção sempre. Vamos ouvir um louvor? Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Irá falar também através do louvor. Que o Senhor venha nos livrar do mal. Amém? Lembre-se, vale a pena esperar, vale a pena ser honesto. O honesto sofre nesta terra, por ele ser honesto. Mas permaneça honesto. Permaneça como um verdadeiro cristão, vivendo a vida honestamente. Amém? Vamos louvar o Senhor e vamos orar. Deus é tremendo, amados. Deus é maravilhoso. Deus nos dá sabedoria para não sermos enganados e nos alerta, né? Vamos ouvir esse louvor? Vale a pena esperar, vale a pena ser honesto. Não importa a situação. Medite nesse louvor. Aí fala sobre o grande dia, o dia do juízo final. Você já parou para imaginar? Já parou para imaginar como será aquele dia? Já? Quando você entrar no céu ao lado de Jesus, Pastor José Carlos, só entrará os honestos, não adianta. Os trapaceiros, os Jacó da vida não entrarão no reino de Deus. Os mentirosos, vai lá, Apocalipse 21:8, 22:15, lá tem uma lista. Se você faz parte daquela lista, essa é a oportunidade que Deus está dando para você sair daquela lista. Amém? Vai valer a pena esperar. Vamos orar, né? Maravilhoso Deus, Pai da eternidade, Criador de todas as coisas. Eu te louvo, eu te agradeço por mais esse momento, por essa palavra. Sei que é difícil, Pai, mas vale a pena esperar. Vale a pena esperar porque haverá o grande dia. O dia em que muitos irão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizei, em teu nome curei enfermo, em teu nome expulsei demônios. O Senhor irá dizer abertamente, afastai de mim, vós que praticai a iniquidade, a mentira, a usurpação, apartai-vos de mim. Nesse momento eu te peço, Senhor, envia teu Espírito Santo, vai de encontro a pessoa que está assistindo esse vídeo, que ele possa, Pai, usufruir também da salvação, que ele não venha ser um Jacó da vida, que ele venha retratar contigo e venha ser transformado e talvez até o seu nome mudado.
eu te louvo, te agradeço por tudo que tens feito, que está fazendo. E creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória. Exaltado é o teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? Conforme a palavra, vai valer a pena. Vai valer a pena esperar. Vai valer a pena ficar separado. Vai valer a pena renunciar a tudo. E buscar do Senhor a sabedoria e o discernimento para não ser enganado. Jesus, lá em Mateus 24, já alertou: cuidado com os falsos profetas. Os falsos profetas, rapaz, não são os falsos pastores, não. Até mesmo o joio que entra na igreja. Levante o dedo assim, ó. É o bode transformado em ovelhas, disfarçado de ovelhas. Nós temos que ter cuidado com esse tipo de pessoas. Os enganadores, os falsos, os usurpadores. Isso aí não vem de Deus. Tudo vem do maligno. E João 44, a palavra de Deus diz, né, que Satanás ele é homicida desde o princípio. Lá em João 10 fala que ele veio senão para matar, para roubar e para destruir. Jesus fala que ele veio para dar vida e vida em abundância. Então não se deixe se levar. Busque conhecimento da palavra de Deus. Amém? Medite nesse louvor, nessa palavra. E não deixe se enganar. Lembre-se, Jesus nos ama e Satanás nos odeia. Satanás estará sempre nos enganando, tentando nos tragar, não querendo, não permitindo que a gente venha viver a verdade e que nós não venhamos participar do grande dia como vitorioso. Portanto, persevere, esteja firme no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Vale a pena esperar. Vale a pena esperar porque haverá o grande dia, pode ter certeza disso. Satanás engana muito dizendo que não haverá esse dia, mas a palavra diz que vai. O próprio Jesus falou: eu irei para o Pai, vou preparar lugar e venho buscar a voz, buscar a igreja. Então não se deixe enganar. Medite nesse louvor, medite nessa palavra. Vale a pena. Vale a pena obedecer. Permanecer firme com o Senhor, perseverar com o Senhor. Vai valer a pena. Aleluia. Você pode dizer para alguém: abraça com ela, irmã com a irmã. O irmão com o irmão, diga: eu vou te encontrar no céu. Vamos me encontrar no céu. Pode ter certeza disso. Vale a pena esperar. Vale a pena ser honesto. Não se deixe enganar. Vale a pena esperar. Amém? Fique na paz. Tenha um bom dia. E Deus na direção sempre.